Bom dia, povo. Eu sou uma pessoa bem pontual, né? Eu fiquei olhando o relógio só pra ver virar 11h15 certinho. É, conversem comigo pelo chat, tá? Que aí eu consigo acompanhar o que vocês estão falando e tal. É, agora eu vou dar aqueles 5 minutinhos para alguns ainda entrarem e tal. Eu queria ver se vocês estão todos ouvindo, se a conexão para vocês está boa, se está travando. Me mandem ali no chat, que daí qualquer coisa eu tento arrumar aqui, né? Mas cada hora a gente está num cenário diferente, de um jeito diferente, com uma câmera num ângulo diferente, porque assim, né? A gente não tem muito lugar para ir, então assim, para dar uma diferenciada, a gente muda o ângulo do mesmo lugar, né? Mas meu Jesus, tem uma. Ivy, entra e sai, Ivy, entra e sai. Eu acho que a conexão dela não tá muito boa, não, hein? Eita. Bom, para quem já está aqui, bom dia, né? Para quem não está entendendo nada, eu dei uma sumida, eu sei, mas eu estava cuidando de uns outros assuntos e aí estava bem corridinho para mim, mas assim, estamos de volta. E para retomar as aulas de redação, tentando assim deixar as 4 salas alinhadas, para a gente conseguir seguir, pelo menos enquanto a gente está em EAD, numa boa. Eu precisei dar mais aula para um, menos para outro, uma atividade para um, atividade para outro, para poder ir chegando perto. A minha ideia hoje é fazer meio que um plantão de dúvidas, literalmente, porque assim, tudo que a gente viu até agora, que querendo ou não foi pouca coisa, afinal a gente teve poucas aulas, né, tanto presencial quanto nesse módulo EAD aqui pandêmico, como a gente teve pouca coisa, então assim, eu acho que não tem muita confusão. Então, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês têm de dificuldade, ou o que não pegou muito bem, ou se vocês querem só que eu faça, tipo, um resumão, para eu poder entender como a gente está, para aí sim a gente conseguir começar a retomar as aulas, e aí sim a gente vai ver bastante coisa. Aí vai mudar a coisa. Assim, eu espero de coração que até o final do ano a gente consiga se encontrar, né? Mas, já que o que tem é aqui, vamos por aqui, galera. Então, assim, por favor, me deem um retorno aí do que vocês estão tendo dificuldade. E outra, eu não tenho dificuldade, mas quero tirar uma dúvida em relação à redação sobre como faz isso ou aquilo. Se eu souber responder agora, eu respondo. Se não, com certeza, eu dou uma olhada no meu material aqui e respondo vocês posteriormente, mas assim, eu preciso saber por agora como é que estão as coisas, como vocês estão, se vocês estão fazendo alguma redação, se vocês estão ou não produzindo no sentido, né, de conteúdo. Eu sei que para alguns é mais difícil, porque, tipo, a escola ou tá pela TV, ou tá só enviando material e, tipo, faz aí, se vira. Então, assim, esse tipo de coisa vocês acabam perdendo, né? Bastante matéria, conteúdo mesmo. Então, se vocês tiverem outras dúvidas que não seja comigo, mas que eu puder responder também, eu respondo também, tá, gente? Se não, eu passo para quem pode responder, ok? Vamos lá. Nós temos 8 pessoas. Quer dizer, nós temos 6 pessoas, é isso? Nós temos 6 pessoas.
Estou com o Álvaro, Ana Caroline, Luíse, Pedro. Aí nós temos Maria Gabriela, Laís, a Yara, eu, e é isso aí. Gente, cadê esse povo? 11h20 da manhã, vocês ainda estão dormindo, no sábado. Vocês tinham que estar... O papo que a gente teve sobre vocês terem que acordar e manter uma rotina, acho que não deu muito certo, né? Acho que ninguém curtiu muito a ideia. E para os lindos que estão aqui, eu preciso que vocês me respondam, eu preciso saber que vocês estão acordados, gente. Porque, assim, a única pessoa que respondeu depois da Yara foi o Álvaro falando que meu áudio estava bom. Então, assim, né? Todo mundo tá em dia com tudo, tá tudo ok, tipo, não tem nada para tirar dúvidas. Porque senão eu faço, tipo, um capadinho aqui e faço um resumo para vocês. Mas, assim, eu preciso que vocês me digam o que vocês querem. Se vocês querem tirar dúvida ou se vocês querem, tipo, o resumo mesmo. Cadê vocês? Ó, já apareceu o resumo. Ah, vocês estão acordados, então. Ah, beleza. Então, eu acho que a melhor coisa é começar com os tipos, né, de redações que eu tinha explicado antes para vocês. Os meus papelzinhos estão todos... Eu preciso tirar as rebarbas da folhinha. Quando vocês entregavam a redação, assim, eu ficava bem feliz com quem tirava, viu? Porque isso aqui gruda em tudo. Beleza. Bom, vamos lá. Eu vou começar com os tipos de textos, o tipo de redações que a gente mais encontra, e aí depois eu pulo especificamente para o que a gente usa, que é o dissertativo argumentativo, beleza? Vamos começar aqui, né? Bom, a gente tem o fichamento, que normalmente o pessoal usa para fazer, que é o que a gente, popularmente o pessoal chama de resumo, é o fichamento, que é aquele que a gente usa para fazer de livros, filme, biografias. Quando você faz esse tipo de resumo, você está fazendo um fichamento. E aí o fichamento é aquela coisa do... Aí que eu passei para vocês isso aqui também. O fichamento, eu não passei a folha assim para vocês, mas eu tenho ela aqui impressa para mim, porque, né, a pessoa tem que ficar usando. No fichamento, o que a gente tem? A referência, né, ou seja, qual filme, que ano, ou no caso de livro, tipo, sobrenome, nome, o nome do livro, cidade onde foi publicado, ano, paginação, é onde você coloca todas essas coisas, é a referência, seria tipo a nossa, seria todos os links que a gente usa para falar sobre aquele texto. Você pode dar sua opinião ao final, tranquilo. Numa redação, não. A não ser que seja um tipo específico que esteja pedindo por isso, ok? Depois do fichamento, a gente tem o texto narrativo. O texto narrativo é aquele que a gente conversou que, assim, ele conta uma história, ele vai narrar uma situação. Então, haviam 13 alunos na sala. Então, eu estou narrando um fato de que haviam 13 alunos na sala. Ok. Aí a gente tem o descritivo. O descritivo e o narrativo, eles são muito parecidos. O que difere, na verdade, é um plus aí, é um a mais no descritivo. Porque o narrativo e o descritivo, eles vão te contar sobre alguma coisa. Então, assim, claro
que, né, eu vou estar contando para vocês sobre uma situação, por exemplo, havia 13 alunos na sala e eles, senão eu vou fazer o descritivo já. Narrativa, haviam 13 alunos na sala de aula. Narrativo. Se eu for para o descritivo, eu vou continuar falando, mas eu vou dar detalhes muito mais minuciosos. Então, assim, o texto que antes era haviam 13 alunos na sala, ele vira, por exemplo, haviam 13 alunos na sala, no dia tal, tal hora, exercendo atividades sobre... Entendeu? Ele vem com uma pincelada muito, assim, bem detalhada. Então, lembrem, assim, descrição, texto descritivo é uma descrição detalhada. Assim, detalhes. Lembrem, tipo, descrição e detalhe. Vocês vão saber. Narrativo, você só vai contar por cima. O descritivo é a fofoqueira do bairro, sabe? E o narrativo é só o tiozinho que tá na janela olhando. Na cabeça dele, ele tá narrando tudo que tá acontecendo. Ele sabe tudo ali. Agora, a fofoqueira da vizinhança, não. Ela já vai pro descritivo, né? Ela conta pra todo mundo todos os detalhes, já sabe de tudo bonitinho. Então, a gente tem aí o narrativo descritivo. Aí nós temos o dissertativo expositivo. Esse dissertativo expositivo, ele fala no tempo presente, sempre. Sempre é tipo, hoje. Você tem que pensar, assim, não tem uma opção de acontecer no passado nem no futuro. É sempre hoje. Então, tipo, tudo que você for fazer de texto que requer uma reflexão atual e que não tenha que remeter ao passado ou o futuro, ele vai virar expositivo. Porque ele vai expor, tá vendo? Ele vai expor exatamente aquela situação. Normalmente é texto mais reflexivo. São coisas que você precisa ter um tema certinho, você tem que ter uma certa análise, um certo cuidado, um certo... Sabe aquela coisa bem... Então, esse daí é o expositivo. Daí, a gente tem o injuntivo institucional, que é aquela coisa do missão, valor, manual de usuário, coisas que, assim, são textos descritivos, querendo ou não, mas, assim, como agir, como fazer, ele é muito... O manual, eu acho que é a melhor opção de todas para explicar o texto institucional e injuntivo. Tipo, manual, acabou. Porque, assim, você vê que tem um texto, não é tópico. É um texto, só que ele define o jeito de fazer uma ação. Então, aquilo ali já é um outro tipo de texto, que, no caso, injuntivo ou institucional. E aí a gente chega no que a gente trabalha e no que a gente vai achar sempre, a maioria dos textos, galera, tanto pré quanto pós, tipo assim, pré-vestibular, Enem, aí passou na faculdade, faculdade, todos os seus trabalhos vão ser assim, TCC, tudo em cima do dissertativo argumentativo. A única diferença é que, assim, aí na faculdade vocês vão ter que adicionar uma coisa chamada norma BNT, que aí é bem chato. Aí o negócio, assim, é tanto detalhe, é tanto... que eu não vou nem entrar no mérito pra vocês já não pegarem ódio, entendeu? Mas, assim, o dissertativo argumentativo é o que mais aparece. 1,5 pode ser um texto dissertativo argumentativo, para vocês terem noção do negócio, assim, parece muito longo. O dissertativo argumentativo, ele serve para você expor uma ideia, querendo ou não, e para você tentar levar a pessoa para uma posição.
tipo, ou de contra ou de favor, mas assim, você de fato vai para uma posição. Você acaba tomando um lado, digamos assim, nesse tipo de texto. Por quê? Você tem que fazer aquela introdução, que é o que a gente trabalha, o desenvolvimento e a conclusão. A conclusão desse, além dela, né, fechar a ideia do texto, querendo ou não, ela está tentando te convencer de que aquele fechamento é a resposta mais viável depois que você lê o texto. Você tem lido um texto de, uma folha e tipo um livro de 500 páginas. Não tem como. Se o cara tá lá no fechamento, que a conclusão é X, a conclusão que você vai tirar, querendo ou não, quando você terminar de ler, você termina a conclusão, você fala, putz, não é mesmo? Então a conclusão, ela não é a sua opinião. Porém, é você que acaba dando um jeito de transformar ali no texto o que você quer. Entre tipo, positivo e negativo, digamos assim. Não, eu quero que a pessoa acredite no... Exemplo lindo, eu quero que a pessoa acredite no terraplanismo. Você vai fazer de tudo no texto, você vai mostrar argumento, você vai... É que a gente já tem, né, na cabeça que não é e tal, mas assim, a pessoa, ela vai te mostrar tudo que ela tiver de material sobre aquilo, e na conclusão ela vai fazer você chegar no final do texto assim, puta, será que é plano? Acho que é plano, hein? Não, mas espera, você começa a criar essas hipóteses, porque a conclusão do texto te leva a... Então, só lembrem, pelo amor de Deus, conclusão e opinião não são a mesma coisa, tá? Não se pode dar opinião em texto argumentativo. Não pode dar opinião no Enem, nem no vestibular, Fuvest, Unicamp, seja lá qual for vocês forem fazer. Entendeu? Não põe uma opinião. É o texto que vai, né, direcionar, digamos assim. Normalmente, todo texto que vem do Enem, e no geral também dos vestibulares, que alguns eles tentam não usar, mas todo texto que vem, deixa eu ver se eu tenho um exemplo de texto aqui. Eu tô achando que eu tô assim, né? Não tá aqui. Depois eu acho algum para poder mostrar para vocês. Você vai encontrar, se você pegar a questão de Enem passado, vestibular, você vê que eles dão um ou dois textos de exemplo antes de você começar a sua redação. Porque assim, eles já definem o tema que eles querem. E 2, porque assim, querendo ou não, muita gente não percebe, acreditem se quiser, mas aquilo ali, eles estão te dando mais ou menos a resposta da redação. Então assim, se você tiver a técnica, a resposta já está ali em cima, já está nesse texto base. Não é à toa que é chamado de texto base. Ele te dá ali material para você discutir, para você desenvolver esse texto que eles querem. Então, o texto base, normalmente são 2, eles trazem a fonte, eles trazem o texto em si, de onde foi retirado. Por quê? Lembrem que no desenvolvimento, a gente precisa que esses autores, que essas fontes sejam citadas. Mas para que né, se eu estou escrevendo, é porque, cara, quando você cita alguém dentro desse dissertativo argumentativo, significa que você está dando, como que eu posso dizer, você está valorizando aquilo que você está falando.
Você está dando credibilidade para aquilo que você está falando. Então, assim, se eu quero dar credibilidade sobre alguma coisa, eu tenho que trazer uma fonte, né? Não adianta eu querer falar, por exemplo, o que está acontecendo atualmente aí, que, né, infelizmente, da morte do George Floyd, a gente falando de racismo, não adianta eu querer falar de racismo e colocar que eu sou a fonte. Tipo, gente, credibilidade zero, né? Porque o que é que, tanto que teve reclamação muito essa semana, assim, dos jornais ficarem abordando o assunto do racismo só com um jornalista branco na bancada. Tipo, gente, vocês querem colocar um monte de branquelo para falar de racismo, sendo que não é lugar de fala. Não tem credibilidade um branco querer discutir sobre racismo. Não como ele especialista. Então, assim, se eu quero falar sobre racismo, eu tenho que ter uma fonte que seja do meio. Seja de estudo social, seja de... mas que seja uma pessoa de fala e que você dê, né, credibilidade. Então, pode ser um instituto de pesquisa, pode ser o nome do autor, pode... No Enem, eles já vão dar para vocês o assunto e no texto base eles já vão entregar esse tipo de coisa, que deve conter no desenvolvimento. Isso conta muito. Tipo assim, o fato de você, você ter percebido que ali tem a resposta, para eles vale muito. Se vocês pensarem, é meio que um teste de tipo, vamos ver se o cara é esperto ou se o cara é burro, porque assim, eu estou dando o texto para ele fazer, e ele não consegue desenvolver em cima disso, tipo, ele não consegue escrever sobre o que já está escrito. Então, assim, eles já dão meio que de mão beijada essas coisas pra gente. Vamos lá, o que mais que eu tenho para falar desse? Isso aqui, vamos lá. Então, um truque que eu tenho, que eu sempre escrevo para as pessoas é assim: para fazer a introdução, eu preciso de arte. Gravem essa frase. Para fazer a introdução, eu preciso de arte. Por que arte? Arte, no caso, no inglês, é sem o E, tá? É arte com T mudo. Eu vou, como eu sou legal, eu vou até fazer aqui. Eu preciso de arte. Então, vamos lá. Eu e minhas canetas coloridas. No caso, isso aqui é marca-texto, não é muito. Eu tenho que fechar as tampas que eu vou usar. Então, eu preciso de arte. Por quê? Na minha introdução, eu posso pegar para conter uma perguntinha que vocês têm que saber é assim: arte. Eu preciso da atualidade, ou seja, o que está acontecendo? Isso tudo na introdução só, tá, gente? O que está acontecendo? Para isso que serve a introdução, para você conseguir, né? Aí nós temos o R, que é relevância. Então, assim, o que está acontecendo e qual a importância desse assunto. Então, a atualidade, o que está acontecendo, qual a relevância do assunto, e aí a gente vai para o T, que é a tese. Qual a sua opinião? Aqui eu digo qual a sua opinião no sentido de assim, você vai criar ali um trecho de umas 5 linhas,
onde você tenha que ter arte. Genial, vai. Atualidade, que é o que está acontecendo, a relevância desse assunto, e a tese, que é a opinião. Ou seja, você tem que falar o que está acontecendo, por que isso é importante, e por que você acha que é importante isso aqui. A sua opinião não é tipo a minha opinião de tipo, acho que deve ser feito. Não, isso daí é outra. Essa tese, essa opinião aqui, é referente ao que está acontecendo e qual a relevância. Então, assim, o que está acontecendo? Qual a relevância? Isso, mas isso forma a opinião que a gente chama de tese. Então, introdução é preciso de arte. Se vocês lembrarem disso, vocês não vão errar para fazer a introdução. É um toquezinho aí que, às vezes é bom, assim, umas jogadas infantis que você acaba decorando as coisas fáceis, tá? Depois eu vou ensinar outros. Eu acho que eu cheguei já a falar da pirâmide com algumas salas. Acho que eu falei na sala 1 e 2 só, sobre pirâmide. Depois eu falo com vocês também. Que aqui em redação a gente tem um outro nome, mas é um esquema de estudo também. Então, vamos lá. Introdução é preciso de arte. E aí a gente vai para o desenvolvimento. O desenvolvimento é aquilo que eu estou falando, que é onde a gente vai ter que desenvolver. A gente vai ter que argumentar sobre. A gente vai ter que falar sobre aquilo. O desenvolvimento, a gente pode fazer com 2 argumentos, digamos assim. Então, você tem que pensar que você tem que ter uns 2 parágrafos de desenvolvimento. Um com o primeiro argumento e o outro com o outro argumento. Então, vocês têm que pensar que, assim, apesar de eu estar desenvolvendo todo o texto ali, em 2 parágrafos, eu tenho que pensar que no primeiro parágrafo, a ideia tem que começar e terminar ali. E no segundo parágrafo, eu tenho que começar uma ideia e terminar ela ali. Então, são 2 ideias que começam e terminam no mesmo parágrafo, porém, elas se complementam. Então, assim, vou falar lá no 1, sobre a situação A, por exemplo, a gente estava falando racismo. Então, no argumento 1, eu vou falar sobre a parte A do racismo, e aí, no segundo argumento, a parte B. Que tem vários assuntos, então eu não vou nem entrar no mérito, porque senão a gente tem outro tipo de discussão. Mas, assim, eu fazendo isso, eu continuo falando sobre racismo. Eu não estou mudando o meu tema, eu não estou mudando nada. Eu estou falando de racismo nos 2 argumentos. Só que a ideia do primeiro, ela tem que terminar ali. Você não pode falar de A e incluir B e C. Você tem que escolher 2 argumentos para você desenvolver, para você falar sobre. E aí a gente vai para a conclusão. Que a nossa conclusão é tudo aquilo que a gente estava falando sobre não ser opinativo, né? Não é minha opinião pessoal de tipo, eu acho. Não, essa coisa, não usem eu acho em texto argumentativo, galera. E outra, essa coisa de escrever texto falando eu acho, você tem que ter certeza do que você está falando. Principalmente se for um texto desse, uma redação assim. Porque você, já que ele é uma coisa argumentativa, ele serve para criar dúvida no outro. Como que eu vou criar dúvida no outro se nem eu sei o que eu estou achando? Então, assim, essa coisa a ideia de achar dentro desse tipo de texto, se eu fosse vocês, assim, excluía, tá? Não usem. Se você lê o seu texto e você falou, puta, tá com uma cara de tipo, eu acho que, começa de novo. Porque se tiver essa ideia de achismo, você não vai conseguir convencer ninguém. Argumento nenhum vai convencer. Beleza? E aí, nessa conclusão, a gente fala que é a proposta de intervenção, né?
que é o que eu vou fazer com o que eu falei ali em cima. Então, a conclusão, além dela pegar um resultado do argumento que você teve, que você vai tentar mostrar para a pessoa que está lendo, o resultado desse seu argumento, tem que colocar, digamos, você tem que confirmar aquilo que você escreveu em cima. Então, assim, eu não posso só pegar o que eu escrevi lá em cima e fazer um resuminho embaixo, entendeu? Eu tenho que fazer que a minha conclusão confirme com certeza o que eu desenvolvi ali em cima. Então, se eu desenvolvesse A e B, eu tenho que mostrar lá embaixo, não C, que é um produto. Eu tenho que mostrar que A mais B é isso. Então, o fato de eu ter usado o argumento A e ter usado o argumento B, eles não resultam num terceiro argumento. Eles resultam num resultado do porquê que aquele argumento e junto com o outro tá me dando isso aqui, entendeu? Aí entra... Bom dia, Rafa! Eu tô respondendo o que ele escreveu aqui, tá, gente? Vocês eu já tinha respondido. Aí tem uma aqui que a gente chama... Tem gente que vai dar risada disso aqui. Em redação mesmo, o pessoal chama isso de 3Q e uma POC. O 3Q e uma POC, para quem não sabe, POC é, né, do linguajar do pessoal do LGBT. Então, 3Q e uma POC. O que seria o 3Q e uma POC? Isso daqui é para usar para fazer conclusão, tá, gente? Para ficar mais fácil. Quanto mais truquinho desses você usa, fica mais fácil de você chegar em algum lugar mais rápido. Tem muita gente que tem dificuldade em concluir. Então, assim, eu acho que esse aqui é uma boa. O que seriam os 3Qs? O quem, seria o que, por embaixo aqui, né? E o quando. Gente, só para avisar, minha dificuldade de falar desse aqui é porque em jornalismo a gente aprende diferente. Eu sou formada em jornalismo, então é bem diferente o jeito de montar, tá? Mas também serve. E aí, fazer a POC de outra cor, né? Porque a POC tem que ser... E a POC seria o porquê, o onde e o como. Então, assim, quando vocês quiserem fazer com menos dificuldade, a gente vai fazer o modelinho do 3Q e da POC. O 3Q é o quem, o que e quando. E a POC é por quê, onde e como. Então, toda vez que você quiser fazer uma conclusão, você pode responder essas perguntas. Quanto mais perguntas dessa você conseguir responder na sua conclusão, melhor. Então, assim, eu argumentei tudo que eu tinha para argumentar, falei tudo que eu tinha que falar lá no desenvolvimento. Começa a fazer essa pergunta para você. Quem
Quem? Quem é a pessoa? Quem é a... O quê? Do que eu estou falando? Quando? De quando que eu estou falando? Por quê? Por que eu estou falando sobre isso? A gente falou disso lá na introdução, mas por que você está falando disso, então? Resgata a introdução para escrever a conclusão, não tem problema. O certo da conclusão é você resgatar tudo que você fez dali para cima. Então, assim, resgata aonde? Aonde aquilo ali está acontecendo? E como aquilo está acontecendo? Se você conseguir responder a maioria dessas perguntas, você tem uma conclusão top. Topíssima. Vai ser a melhor conclusão que você fez na sua vida. Então, assim, os dois macetes que eu estou passando o do introdução é arte e 3Q mais POC. Ou seja, são truques que você consegue usar, são, né, caminhos que você consegue usar para chegar no final do texto. Eu não me recordo. Deixa eu ver. Não, eu acho que o pessoal tinha parado nisso mesmo. Parado nisso até parece, né? A Tom tá achando que para fazer o texto a gente precisa de alguns conectivos. Por quê? Às vezes a gente está falando de um negócio e aí a gente começa a repetir muita palavra. Então, duas utilizações que a gente precisa muito ter em mente é sinônimo e os conectivos. Os conectivos, obviamente, que é para ligar uma coisa a outra. Você usa muito no desenvolvimento, principalmente, para você conseguir conectar as frases, para você conseguir fazer a ligação da coisa inteira, assim, da coisa no todo. E aí a gente tem alguns conectivos que pro pessoal eu passei isso em sala, então, né, depois eu vou ver se eu faço uma tabelinha e passo para vocês de novo, né, os conectivos mais usados. Então, a gente tem, por exemplo, na introdução, é notório, visto que, uma vez que, toma-se conhecimento. Tudo isso aqui é para conseguir entrar na introdução, ou para você conectar uma frase na outra dentro da introdução. Isso aqui é só da introdução. Se vocês colocarem no Google conectivos de introdução, cara, vai aparecer um monte. Conectivo de desenvolvimento, conectivo para conclusão, tem muito, 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 muito. Esse aqui eu tô dando só os que são os mais, assim, que aparecem mais mesmo. Desenvolvimento, a gente tem segundo, ou conforme, apesar de, contudo, entretanto, dessa forma, pode-se observar, isso daqui aparece pra caramba, hein? Esse pode-se observar. O argumento com pode-se observar é ótimo, porque assim, você sabe que, cara, é porque você sabe o que você está falando, aí você pode colocar lá, pode-se observar que tal coisa. Você sabe do que você está falando, você pode usar isso aqui. Devido a ou devido que, convém lembrar e, além disso, todos esses aqui é para desenvolver o seu argumento. Então, assim, o que eu estou falando, no Google, se você jogar, vai aparecer muito mais. Eu falei só alguns que são os que mais aparecem. Para a conclusão, que é para você fechar a ideia, a gente tem, por exemplo, em suma, em virtude dos fatos, ou em virtude das situações mencionadas, em vista de, logo e portanto. Então, esses aqui são para concluir a ideia. Vão servir para fazer a conexão das frases, para conectar uma coisa na outra. No desenvolvimento, vocês vão usar tanto para fazer a conexão das frases,
quanto no final, digamos assim, no final ou no começo, não, no final do primeiro argumento ou no comecinho do segundo argumento, para você ligar uma coisa na outra, um parágrafo no outro. Eu lembro que eu cheguei a comentar com o pessoal, assim, normalmente, tá, isso não é uma regra, mas assim, normalmente por alto, um parágrafo são cerca de 5 linhas. Um parágrafo são 5 linhas. Então pensa assim, eu tenho que fazer, no mínimo, aí, se você for pensar assim, eu tenho introdução, já é um parágrafo. Eu tenho desenvolvimento, que eu tenho 2 argumentos. Então, até aqui já são 3 parágrafos. E aí, se eu fizer um parágrafo na conclusão, eu já tenho 4. Só aqui, se cada parágrafo são 5 linhas, eu tenho 5, 10, 15, 20. Legal, dá para ver que a matemática básica eu passei, né? Se eu tenho 20, significa que é o mínimo que eu tenho que escrever. São essas 20 linhas. O Enem te dá 30. Então, dá uma sobra para você ainda incrementar algum parágrafo em algum lugar. Normalmente a gente usa isso no desenvolvimento, porque isso, desenvolvimento acaba puxando mais parágrafo. Mas assim, entendam que um parágrafo são 5 linhas, nós temos 4 parágrafos. Ou seja, nós temos 20 linhas, introdução, 2 argumentos e uma conclusão. Eu tenho que escrever no mínimo 20 linhas numa redação, se vocês quiserem uma nota razoavelmente boa. Então, assim, essa coisa de escrever pouquinho não vai funcionar, gente. Ó, a Ana Carolina está perguntando se o título é obrigatório no Enem. Não. Em vestibular e não são obrigatórios títulos, eles não contam. Você pode ir direto para introdução, desenvolvimento, não tem problema. Agora, depois que passar, depois que você já estiver dentro da faculdade, ou se você estiver fazendo um texto para outra plataforma que não seja Enem, vestibular, aí você precisa do título. E assim, o título não conta como tipo opcional. Tirando Enem e vestibular, o título é obrigatório. Para Enem e vestibular, não é obrigatório. Não precisa. Beleza? Daqui a pouco eu preciso de água. Alguém tem alguma dúvida que eu possa sanar ainda ou não entendeu alguma das coisas que eu falei? Podem perguntar. E outra, se durante a semana vierem outras questões, me mandem até sexta-feira para que eu consiga preparar isso. Eu peço normalmente até quinta, mas eu vou dar um boizinho aí. Se vocês surgirem alguma dúvida até sexta, me mandem, tá? Porque aí no sábado eu consigo preparar a resposta para vocês. Ou, se dependendo da pergunta, no próprio dia, no decorrer da semana eu consigo responder. Tava meio complicado de corrigir umas redações e tal, porque eu tinha muita coisa para fazer nesse sentido. Então, eu ainda estou devendo coisa para aluno, gente. Eu sei que isso é ruim, mas, assim, com fé em Deus a gente chega lá, entendeu? A pessoa já está de quarentena tem 82 dias, então, assim, eu também preciso respirar um pouco enquanto eu tenho que fazer tudo isso. Então, assim, se tiver alguma dúvida durante a semana, me manda para eu poder conseguir preparar isso para vocês e dar uma resposta legal, ou até mesmo para preparar uma aula especial, caso seja uma coisa que eu veja que tem mais, que o pessoal tenha mais dificuldade, eu consigo preparar uma aula que seja especial a respeito dele. Então, vocês têm mais alguma dúvida? Vocês não entenderam alguma coisa?
tá tudo certo. Para quem tem perguntas, né, pode fazer. Para quem acha que tudo bem, tranquilo, foi de boa, só manda um ok aí para mim, para eu ter noção de como tá. A gente tem 16 pessoas, então eu preciso de 16 respostas, tipo, ou de que ok, ou tipo com a dúvida. Então, por favor, escrevam para mim. Boa. Já tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Eu tô só esperando. 8, 9, 10. Vamos lá, 10. Faltam 6 pessoas. Quer dizer, 11, porque uma das pessoas sou eu e 12 porque a outra é a Yara. Então, 4 pessoas. Aí, 3 pessoas, gente. Falta 3 pessoas. Quem são as 3 pessoas que não responderam? Ficar cobrando. Aí, gente, vocês viram que pelo menos minha matemática básica eu passei, né? Eu odeio exatas, é por isso que eu dou aula né, de humanos, mas assim, vocês viram, matemática básica eu passei, viu, galera? Sei contar bonitinho. Ficou faltando uma pessoa responder. Isso é inadmissível. Brincadeira, gente. Bom, se todo mundo entendeu e tá tudo ok para todo mundo, eu vou encerrar por aqui, porque assim, tudo bem, eu entendo que a aula tem que ter aquele, né, cronograma certinho, bonitinho, só que não tem necessidade de eu ficar segurando vocês muito tempo além do necessário para a gente concluir o que precisa ser concluído, né? Então, como a gente conseguiu concluir aqui o resumo, e vocês, pelo menos com o que vocês falaram que entenderam, acho que tá de boa e eu posso deixar vocês em paz para fazerem as outras atividades, beleza? Semana que vem eu vejo se realmente vai ter aula, mas eu ainda encontro com vocês esse mês, tá? Pelo menos 2 encontros, eu só não sei se vai ser logo de cara ou se mais para frente. E é isso aí, gente. Obrigada por quem participou da aula aí, para quem, né, veio. E é isso, gente. Um bom dia para vocês e até a próxima. Tchau.